Bem-vindos, jovens, tá? Hoje é 6 de agosto de 2015, faz-se 70 anos que foi jogada a primeira bomba atômica, tá? Na cidade de Hiroshima. A gente pode considerar e deve considerar como o primeiro atentado terrorista de grande porte em nível internacional, tá? Porque o terrorismo, ele tanto pode ser por via de grupos extremistas, como ele tem o terrorismo de Estado, que foi exatamente o que aconteceu quando o estadunidense ou os Estados Unidos usou da tecnologia, tá, da bomba atômica para encerrar a Segunda Guerra Mundial e resolver os problemas geopolíticos que não conseguiram ser resolvidos na Conferência de Potsdam. Tá? É bom lembrar que a bomba atômica foi jogada dia 6 de agosto, mas a bomba já tinha sido o teste feito com muito sucesso no dia 16 de julho, tá, no deserto do Novo México. Essa data é muito importante, dia 16 de julho, porque no dia 17, o dia depois que foi feito o primeiro teste nuclear com o nome de Trinity, Trindade Sagrada, tá? Foi feita a Conferência de Potsdam, a última conferência da Segunda Guerra Mundial para delimitar os mapas geopolíticos. E Estados Unidos e União Soviética já não se entendiam tão bem e já dava sinais do que ia ser a Guerra Fria. Tá? Inclusive a União Soviética naquele momento com muitos poderes geopolíticos, porque ela foi a vencedora da guerra sim, porque foi ela quem venceu o exército alemão, foi ela quem ocupou a capital. Tá certo? E o Stalin já não estava tão satisfeito em ceder tanto quanto os Estados Unidos e a Inglaterra queriam. Então, o governo americano, liderado por um novo líder, o presidente Roosevelt morreu no final da guerra, em 45, tá certo? Então, desde o fim da guerra, com a derrota da Itália, desde que a Europa já estava praticamente vencida, tá? O presidente americano era o Truman, que tinha um viés militar muito mais forte que o próprio Roosevelt. Então, o próprio Truman, ele levou esse trunfo para a Conferência de Potsdam, e hoje a gente sabe pelos diários que foram deixados por Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, que ele chegou a anunciar que uma arma seria usada contra o Japão para poder forçar politicamente a União Soviética a ceder e o Japão encerrar a guerra. O Japão já tinha pedido uma rendição, mas o governo americano não aceitou os termos do Japão. O governo americano alegou que as bombas atômicas foram usadas para que 1 milhão de vidas fossem salvas, mas todos os estudos estimativos levam a crer que os números com a continuidade da guerra vão ser bem menores, porque o Japão já estava em completa condição de decadência militar, já não tinha nem força de soldados, muito menos de equipamento industrial para resistir à guerra. O Japão já vinha perdendo para o exército americano desde 1942, tá? Então, apesar da resistência japonesa, esse número de 1 milhão americano eles nunca conseguiram provar. É apenas uma estimativa com bases muito fracas, diga-se de passagem, para os mundos atuais, tá? A verdade é que foi usado, então, 2 bombas atômicas, dia 6 e dia 9 de agosto, para que a população japonesa, diante do terror de uma bomba que chegava a ser quase 10 vezes o Sol, tá, pudesse fazer a população japonesa uma pressão suficiente para o imperador se render. Se render nos termos que o governo americano quer, entenda, o Japão já tinha pedido uma rendição, mas uma rendição que os americanos não achavam agradável. E a bomba ao mesmo tempo serviria de alerta para a União Soviética de uma arma que ela não tem para usar. Então cuidado, União Soviética, como você vai usar nas suas relações geopolíticas, porque você não tem essa arma, tá? Só para você ter noção, como ela é uma questão política, ela tinha um custo de 2 bilhões de dólares, porque foi 1 bilhão mais ou menos para ela ser criada e mais 1 bilhão o processo operacional para ela ser lançada, de um B-29, o único bombardeio da época que tinha capacidade de soltar a bomba, que tem um impulso eletromagnético e mesmo assim eles conseguiram se evadir do local, tá? Então, no dia 6 de agosto, foi jogada a bomba. Queria deixar aqui a informação que desde o dia 3 de agosto o presidente Truman tinha autorizado o lançamento da bomba, porém as condições climáticas não tinham sido favoráveis. Para você entender o que é uma política terrorista, eles não jogaram a bomba no dia 3 de agosto, nem 4 nem 5, porque o clima chuvoso no Japão ia minimizar o número de mortes. Tá? A bomba é lançada num ponto estratégico, exatamente no rio da cidade de Hiroshima, tá? Impedindo qualquer condição de minimizar os incêndios que ela vai provocar, destruindo o único hospital da cidade, avizinho a uma escola, uma cidade inclusive marcada por ter pouca força militar, tá certo? Então o recado de hoje, tá? Fique atento que aqui no canal do YouTube a gente vai fazer várias
informações para vocês que vão fazer provas de Enem, de concurso, sempre tentando deixar vocês atualizados. Meu nome é Márcio Miquiles, tá? Foi um prazer, até mais, João. Valeu!